lá jogar bomba numa estátua e não tem nem coordenação motora para acertar a estátua. E o terrorista da esquerda, ele vai enfiar uma faca na barriga de um presidenciável. E não dá nada. Essa é a diferença. Né? Essa é a diferença. Se esse cara não vem a perder a vida, Thiago, esse cara ia estar preso pra caramba. Ia estar preso pra caramba, né? E ele já sabia. Então, por isso mesmo que ele mesmo pôs a bomba lá. Aí vem os caras da direita e falam assim: não, Thiago, você tá equivocado. Mataram ele, deram um tiro nele, você não percebeu. Eu falo, para de criar a teoria da conspiração. Para com isso, gente. A gente não pode cair nisso. Vamos trabalhar com as verdades. Ele surtou, né? Politicamente ali, só falava de política. A própria ex-mulher também parece que é meio maluca, pôs fogo na casa, começa a sugerir uma série de outras teorias, né? Quis ocultar o que com isso? Quis tentar se matar também? A gente não sabe. Mas o que a gente tem que olhar são os fatos. Os fatos eles acham que prendendo o Bolsonaro é a única forma do Lula ganhar a eleição em 2026, ou alguém da esquerda, porque eles também não sabem quem vai ser o sucessor do Lula. Na minha opinião, se eles conseguirem prender o Bolsonaro, eles correm um sério risco de uma comoção popular, levar o povo para as ruas de novo, causar um novo impeachment do Lula, eles correm esse risco. E se não causarem esse estrago todo, eles acham que prendendo o Bolsonaro eles estão livres? Vem um sucessor, vem um Tarcísio, vem alguém... Eu acho que o caminho... Eu tenho outro caminho, Thiago. Acho que eu queria pegar esse ponto exato que você está falando aqui. Eu acho que o caminho não é pela presidência da República, porque o nosso problema vai ser no STF. Eu acho que o caminho é... Agora, como são 2/3 do Senado Federal que será renovado, e o único caminho de impeachment o ministro do Supremo é pelo Senado, eu acho que o mais importante agora é preparar um Senado forte. Aí que eu não entendo, tá? Já estão articulando a direita com a esquerda, aí que eu falo, para de novo Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre foi um cara que não foi bom para o Bolsonaro na pandemia, deixou abrir CPI de pandemia no meio da pandemia, e não apoiou o Bolsonaro, inclusive ficava lá ele e o Rodrigo Maia. Foi a dobradinha dos dois, Rodrigo Maia e o casalzinho lá, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Já foi o presidente, ficou dois mandatos. Aí agora, de novo, Davi Alcolumbre. Não existe a possibilidade do Davi Alcolumbre, que é também parceiro do Lula, abrir um impeachment contra ministro. Hoje, a direita está em maior quantidade, mas não consegue eleger um presidente do Senado para poder aceitar o tanto de pedido de impeachment. E agora, daqui a 2 anos, renova 2/3. Já tem uma grande parte ali da direita. Eu acho que agora era o de organizar. O Bolsonaro já era para estar organizando isso antes dele falar que eu sou o presidente. Eu sei que já existe isso, já existe essa movimentação ali de tomar o Senado, que é o lugar aonde se começa um impeachment de um ministro. Fala sobre isso. Eu queria dar a sua opinião sobre isso agora. Eu acho que é muito mais forte, eu acho que é até mais fácil você conseguir ocupar essas cadeiras do que realmente ir para o mano a mano. Porque esse mano a mano a gente já viu que não dá certo. Nós já tivemos o Bolsonaro lá como presidente que não tinha autonomia alguma. Decisões que o Bolsonaro tomava, o Supremo Tribunal ia lá e desfazia o que o Bolsonaro fez. O Congresso Nacional derrubando o veto do presidente. Então, se você não tiver um Congresso Nacional forte com a direita, não adianta você ter o presidente da República. Sim. E, na verdade, a esquerda sabe disso. A esquerda está enfrentando muitas barreiras e é o que eu estou falando. Quiser prender o Bolsonaro, o que tem de deputado, senador bolsonarista ali, vai piorar a situação para o Lula. Ele não consegue passar nada, né? Ele não consegue aprovar projeto nenhum. O Lula está todo amarrado, né? Ele consegue fazer os Janja Palusa aí com as verbas malucas aí que liberam, isso ele consegue, mas ele não consegue implantar a filosofia esquerdista do jeito que ele gostaria, ele não consegue mais fazer nenhum tipo de saqueamento de usina petrolífera como ele fazia, né? Ele não consegue maquinar e aparelhar a Petrobras como ele fez, por conta disso, né? Tem muito político da centro e da centro-direita e da direita extrema lá em Brasília. Então o caminho não é a prisão do Bolsonaro para o Lula. O caminho é governar, né? Fazer esse discurso envelhecido da esquerda de fato sair do papel, porque o discurso é lindo. Assim como o discurso do Obama lá nos Estados Unidos era lindo, a esquerda é bico doce.
A esquerda fala lindamente. Vamos ajudar o povo, tirar o país da fome. Com todo o respeito, Felipe. Quantas pessoas aí no Rio de Janeiro você já viu morrer de fome? Na sua vida toda? Morrer? Nunca morrer, não. No país do Lula, no país do Lula, a gente não mora no Brasil. A gente mora em Moçambique, que é aquele pessoal com a cabeça desse tamanho, com o corpo atrofiado, porque ele fala de fome há 30 anos. Que a gente está no mapa da fome, que o Brasil estava fora do mapa da fome, quando voltou o Bolsonaro já voltou para o mapa da fome. Cara, não existe isso, você vai me desculpar. O mendigo, ele falou em 2014, ele falou em 2014, isso. Não existe, ele fala agora, ele falou agora, na COP. Ele falou na COP que o país entrou no mapa da fome de novo por conta do Bolsonaro. Então, aqui o mendigo, ele troca a comida pela pinga, mas ele não passa fome. Cara, os moradores de rua, a maioria aqui de Niterói, são tudo BPC. A maioria são BPCs. A maioria, se você... Eu sei por quê. Quando liberou o empréstimo pro BPC, os moradores de rua encheram as financeiras, tudo BPC, todos ganham um salário mínimo. Um morador de rua, hoje, ganha o mesmo do que um aposentado que trabalhou a vida inteira, contribuiu para muitas vezes pagar acima do salário mínimo. Só esse ano, não é falar de dados, só esse ano, 300 mil beneficiários do INSS que recebiam acima do salário mínimo passaram a receber o salário mínimo. Muitos desses se aposentaram com 2, com 1,5, hoje recebem 1. Então hoje, qual é a vantagem de você ser aposentado no país do Lula? Eu acho que o Lula tirou muita gente da pobreza. Eu tenho essa convicção. Ele tirou muita gente da pobreza e colocou na miséria. Exato. Porque quando você aumenta... Olha só, gente, eu vou falar o que eu acho agora. A esquerda no Brasil, o que ela quer? A missão da esquerda, ela adora pobre. A esquerda ama pobre. Que ama tanto que não quer que você deixe de ser pobre. Exato. E o Lula fala, e quando ele fala, é assim, o que ele fala, o que você fala, o que você comunica, o que você pensa. Ele falou claramente, quem ganha mais de um salário, começa a ganhar mais de um salário, ele fica metido e não vota mais no PT. Ele sabe manter o povo na miséria, dependendo do governo, é a melhor maneira. Por quê? Essas pessoas que recebem Bolsa Família agora, elas não vão se aposentar pelo INSS, elas vão ser o futuro BPC Loas. Benefício de prestação continuada, que daqui a pouco vai ser a mesma quantidade de BPC, vai ser o número de aposentado. E o dinheiro que era para quem trabalha, e muita gente já tem esse pensamento, eu não vou pagar nada de INSS não, porque quando eu me aposentar eu vou ganhar um salário mínimo, a mesma coisa do BPC, por que mais vantagem, Thiago? Só por conta do 13º, eu pego o carnezinho, vou botando lá no Tesouro Direto, 30 anos lá, para ganhar um salário mínimo, quando fizer 65 anos eu pego o BPC Loas. Sim. O que é mais vantagem? É o Brasil, que nós construímos um país em cima disso. País em cima da miséria, educando o nosso povo. É isso aí. Por exemplo, uma coisa, Thiago, se o Brasil quisesse que o pobre saísse da pobreza, que o cara recebe Bolsa Família, saísse do Bolsa Família, primeira ação que a esquerda tinha que fazer, eu quero acabar com a pobreza. O cara que recebe Bolsa Família hoje, ele não pode trabalhar. Ele é punido. Ele não pode. O Bolsa Família tem que entrar na renda básica de cidadania. Escuta isso. É um projeto de um liberal que foi implementado pelo PT, que é de esquerda, que é Eduardo Suplicy, que agora ele é deputado estadual por São Paulo, era senador. A renda básica de cidadania é como se fosse é chamado de imposto de renda negativo. É a partir dali. Isso já é lei no Brasil, sancionada pelo presidente, o pai dos pobres, que não implementa. A renda básica de cidadania é o seguinte: independente do valor da sua renda, se você é pobre, é o dono da Mitsubishi no Brasil, todo mundo vai receber o mínimo para começar. Se você é brasileiro ou brasileiro nato ou estrangeiro que vive mais de 5 anos no Brasil, tem direito à renda básica de cidadania. Inclusive, se você vê alguém em condição de rua
que não tenha renda, ele pode, já tem no STF, já liberou para um morador de rua um salário mínimo enquanto ele precisa receber. No Brasil já existe uma lei para isso. Então, se fosse implementada a renda básica de cidadania, que é independente, né? Aí começa, claro, vai começar a quem são. É assim que começa, com os mais pobres. Já pega ali quem recebe o Bolsa Família. Por quê? Porque ele traz a dignidade o cara. Que aí todo mundo recebe, aí ninguém vai apontar que o cara recebe o Bolsa Família, porque o dinheiro é moeda corrente. Isso volta para o governo. Aí vamos lá. O cidadão trabalha de carteira, ele não pode trabalhar. Impede ele de trabalhar. Tinha que ser o contrário. O cara que recebe o Bolsa Família, ele podia falar assim, não, ele tem prioridade. Vai lá, continua recebendo o Bolsa Família, você não vai perder, meu amigo. Eu vou garantir que você vai receber. Daqui a 2 anos, se você continuar empregado, eu vou fazer o seguinte, eu vou só bloquear ali, eu vou deixar de stand-by, e no caso você venha precisar, você vai lá e solicite. Pensa idêntico, então, assim, pensa igual. Então, assim, aí não. Olha só, eu empurro o cara pra miséria. Você recebe Bolsa Família, você não pode trabalhar. Aí a pessoa que tem um filho, ela vai passar a juventude dela toda recebendo Bolsa Família. Aí quando fazendo o filho mais dela... um filho, para aumentar o salário, ela faz mais um filho. Mas é independente se é a intenção ou não. A intenção do governo é essa, que ela faça mais filho e dependa assim. Esse é o pensamento mesmo. Eles querem que a pessoa tenha esse pensamento. Mas não é isso. Aí ela tem um filho agora, né? Aí vai até quase 18 anos recebendo o filho. Essa menina ali começou com 15 anos, ter filho 18, não importa. Ela só vai parar de receber o Bolsa Família quando tiver quase 40. Quando tiver quase 40, essa pessoa não vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Ela vai viver na miséria. E aí que entra o governo da miséria. É um país que é uma fábrica de miseráveis. Eu não estou chamando o cidadão de miserável, não. Você que recebe Bolsa Família. Quem diz é o governo. Porque se você falar que não está na situação de miséria, você vai ter que entregar o Bolsa Família. Porque o Bolsa Família é dedicado, eles usam essa palavra, para os miseráveis. Pessoas que estão em situação, né, de vulnerabilidade. Em países mais radicais, essas pessoas, Thiago, acho que a Suíça, não tem nem direito ao voto. Porque realmente essas pessoas estão ali numa situação tão vulnerável, na miséria, que qualquer valor ela vai aceitar e não é culpa dela. Como é que ela não vai? Seria uma alternativa. Seria uma alternativa que acabaria com essa implantação dessa política da esquerda. E é isso que está cansando, Felipe. Se você tirar o voto das pessoas que estão dando esse voto de cabresto para a esquerda, que é esse povo que está colocando a esquerda no poder, porque ainda não entenderam a maldade que estão fazendo com eles, eles estão sendo vítima de um sistema. Exatamente, é vítima. Eles vítima do sistema. O vítima do sistema aqui não é o bandido, como a esquerda fala, não. A vítima do sistema aqui é o eleitor que vota para não perder o benefício. Isso é voto de cabresto, é um golpe baixo. Na Venezuela, Felipe, o salário mínimo é $3. Só que o governo te dá $100 para você não sair de casa. Nicolás Maduro, papai Maduro, dá $100. Eu fiquei com um venezuelano conversando bastante. $100 para você não fazer nada. Mas se você quiser trabalhar, você vai ter um salário mínimo de $3. E é isso que eles pagam mesmo, tá? O mês inteiro. Então, com $3, você vai sair da tua casa todo dia, vai pegar a condução, vai trabalhar, vai voltar. A pessoa fala, cara, não compensa. O governo tá me dando 100. Né? Até eu tô lá, vou fazer o quê? Não compensa. Então, eles querem isso, deixar o povo medíocre mesmo, né? Atrofiar a mente das pessoas, falar assim, ó, vocês são incapazes, o Estado vai te custear, e é justamente esse discurso, essa narrativa que está caindo por terra. O povo está acordando, o povo está vendo que não é o caminho, o povo está vendo que empreender não é tão difícil, né? Que hoje em dia você pega aí vídeos na internet, a pessoa compra um pacotinho de bala, vai multiplicando e multiplicando, e quando vê, no fim do dia, ela tem um pacote de salgadinho ou uma chips para revender no outro dia, né? Então é só querer que a gente tem força para mudar esse país aqui, sim. Eu vejo um movimento político muito favorável de renovação. Estava vendo hoje a entrevista no Pânico do Ricardo Silva, do Ricardo Nunes, aliás, o prefeito de São Paulo. Você vê o linguajar dos prefeitos de hoje, né? Como fala claro, como fala nítido, você percebe a verdade na fala deles. Não que eles sejam mais malandros, que eles são obrigados a passar essa transparência, que se não passa, o cara está fora do jogo. Simples assim. E a esquerda ainda tem um discurso antiquado, um discurso quadrado, que é esses discursos mentirosos do Lula, de falar que o Brasil é um país de fome.
A gente não morre de fome aqui, gente. A gente passa a necessidade, a gente passa as dificuldades. Mas o brasileiro é solidário, tá lá a tragédia do Rio Grande do Sul, ninguém morreu de fome. Nosso país é o país do agro, né? É o país da pecuária. Nós temos em abundância carne, nós temos legumes, temos tem até propaganda passando, inclusive na Rede Globo, que muito do nosso agro, 1/3 praticamente vai para o lixo, né? Então ninguém aqui morre, não, e ninguém come do lixo também. As pessoas doam comida, existem cestas, não são de governo, são de ONGs, né, particulares, pessoas que fazem doação, sopão. Tem muito mais pessoa que não come porque não quer comer, quer se drogar ou quer ficar bêbado, do que pessoas que não comem porque não tem a possibilidade de comer. Então a gente tem que saber que esse discurso está batido, que a esquerda está derrocando sim, está caindo porque o povo está acordado. Acabou a tapa que tinha na cara, que era justamente a mídia vendida, que falava bem de um governo quando esse governo não era tão bom. Eu nunca vou esquecer, Felipe, a Copa do Mundo que a Dilma foi vaiada. Ninguém falava mal da Dilma, até ela ser vaiada na Copa do Mundo. Você lembra disso? Quando vaiou, o povo acordou. Aí vem a Fiat, fez a propaganda, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. O povo foi pra rua e derrubou a Dilma. É muito cabeçada, vamos ser justos também, pelo Movimento Brasil Livre. Também. Foi o MBL que encabeçou isso, junto com o PSDB, né? O PSDB, na época que disputava, era o Aécio Neves, pediu a cabeça da Dilma, né? O PSD que ia livrar, essa história é maravilhosa. O assessor falou sobre isso. Você sabe, vamos contar rápido só os bastidores ali da derrubada da Dilma. A derrubada da Dilma nasce de um desejo do PSDB, né, que disputava com a Dilma, né, cabeçado por Aécio Neves, e o Eduardo Cunha, que era o presidente da... Por isso que é muito importante você ter o presidente da Câmara nas suas mãos. Muito pressionado ali pelo PSDB, o Eduardo Cunha estava respondendo na comissão de ética. E na comissão de ética, ele estava contando o voto, faltava dos votos do PSDB. O voto do PSDB era o suficiente para tirar, né, esse pedido ali do Eduardo Cunha, lá no Conselho de Ética. E qual era o combinado? O combinado era abrir o impeachment contra a Dilma e o PSDB votaria a favor do Eduardo Cunha. Só que o Eduardo Cunha, muito vaidoso, olha só, a vaidade, ele decidiu que a decisão seria monocrática. Não seria uma decisão, um pedido que ele aceitou, que seria muito bom para o partido, os tucanos ali, seria um pedido de impeachment do partido, que o presidente da Câmara aceitasse o pedido de impeachment do PSDB, né, os tucanos. E o Eduardo Cunha não, a decisão foi dele, ele abriu o impeachment dele. Então foi uma decisão monocrática. Aí o que aconteceu? Ele fez o impeachment, derrubou a Dilma e ele foi cassado no Conselho de Ética e acabou com o partido. Era para o Eduardo Cunha estar ali, mas são coisas de vaidades que derrubam o cara. E muita coisa aí também que o Todo-Poderoso, o rei, né, o Hércules, Todo-Poderoso, o nosso super-ministro, ele é muita vaidade. Só que agora o Trump voltou. O Elon Musk também está dando as cartas nos Estados Unidos. É um forte parceiro comercial do Brasil. Tem influência, muita influência. Olha, a vaidade derruba. A gente já vem na história. Collor, Alexandre de Moraes. Não estou aqui falando nada, quem sou eu? Mas, como disse o Eduardo Bolsonaro, vai dar merda. Vai dar merda. E o cara ganhou. Vamos lá. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos financeiros e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente.
Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção, especialmente para você, por apenas R$ 49,90.